E em complemento a esse bloco de número 4 da aula número 17, é importantíssimo que a gente trate ainda de um tema de suma relevância. Então agora o que nós vamos ver é o seguinte: o que é uma condição objetiva de punibilidade? No que consiste uma condição objetiva de punibilidade? É importantíssimo porque isso tem caído demais em prova. Quando falamos em condição objetiva de punibilidade, estamos falando de alguma condição superveniente à consumação do crime. Veja só, uma condição superveniente posterior à consumação do crime, fora do dolo, portanto, o crime já está consumado. Condição esta exigida para que o Estado possa exercer o poder punitivo. Então anote isso no seu caderno. A condição objetiva de punibilidade é uma condição posterior à infração penal, posterior à sua consumação. Condição esta exigida para que o Estado exerça o poder punitivo. Isto é, o crime está consumado. Agora eu preciso que algo aconteça para que o Estado possa punir aquele indivíduo pelo crime praticado. E aí os exemplos mais comuns, mais mencionados pela doutrina, quando falamos em condição objetiva de punibilidade, são exemplos que estão na lei penal, no Código Penal e também na lei de falências. Então o que a gente tem? Vamos ver a primeira situação que a gente pode mencionar sobre condição objetiva de punibilidade, que diz respeito à extraterritorialidade condicionada. Então nós temos a primeira situação aqui no artigo 7º, inciso 2, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Exemplo de número 1. Artigo 7º, inciso 2, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Estamos aqui falando de extraterritorialidade condicionada. O que diz o dispositivo? Na extraterritorialidade condicionada, temos aqui no parágrafo 2º o seguinte: nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. E aí na linha A temos uma condição que é entrar o agente no território nacional. Como é que a gente vai interpretar isso? O agente já cometeu o crime no estrangeiro e, como condição objetiva de punibilidade, existe a necessidade de que esse agente entre no território nacional. E a gente já estudou que essa entrada pode ser uma entrada espontânea ou pode ser uma entrada por meio de extradição. Então, muito cuidado. Quando falamos dessa linha A, aqui no artigo 7º, inciso 2, parágrafo 2º, estamos falando de uma condição objetiva de punibilidade. Isto é, um fato superveniente à infração penal, que é uma condição exigida para que o Estado possa exercer o poder de punir. Um outro exemplo muito mencionado diz respeito a um exemplo que está na Lei de Falências, artigo 180 da Lei 11.101 de 2005. Artigo 180, vamos colocar aqui exemplo de número 2, artigo 180 da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências. Lei 11.101 de 2005, Lei de Falências, tem um ótimo exemplo. Olha o que diz o artigo 180. A sentença que decreta a falência concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial de que trata o artigo 163 desta lei é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nesta lei. Ou seja, para que o Estado possa exercer o poder punitivo nos crimes falimentares, é necessário que haja um fato superveniente, que é a condição objetiva de punibilidade. E qual é esse fato superveniente? Sentença que decreta a falência, concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial. Esse é mais um exemplo mencionado pela doutrina de condição objetiva de punibilidade. Eu vou mencionar agora um terceiro exemplo que é polêmico. E hoje o entendimento atual do STF é no sentido de que não se trata de uma condição objetiva de punibilidade. Vamos até colocar uma pergunta aí no caderno. O lançamento definitivo do tributo é condição objetiva de punibilidade em relação aos crimes tributários
previstos no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, enfim, em outras palavras, se a situação que está na súmula vinculante de número 24 constitui uma condição objetiva de punibilidade para a punição dos crimes tributários que estão no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90. Então, qual é o entendimento que o Supremo Tribunal Federal tinha e qual é o entendimento atual? Anteriormente, o Supremo ele tinha o entendimento de que a constituição do crédito, o lançamento definitivo, constituía uma condição objetiva de punibilidade. O entendimento atual do Supremo é que, em relação ao que está na súmula vinculante número 24, ou seja, a necessidade do lançamento definitivo para a tipificação do crime, esta necessidade constitui uma elementar do tipo penal, isto é, este lançamento definitivo do tributo, ele é verdadeira elementar do tipo. Não estamos falando de uma condição objetiva de punibilidade de um fato superveniente. Estamos falando de algo que é essencial à consumação do delito, é inerente ao tipo penal. Então, o lançamento definitivo do tributo, segundo o Supremo Tribunal Federal, não é condição objetiva de punibilidade conforme o entendimento atual. O lançamento definitivo do tributo é verdadeira elementar do tipo, essencial à consumação do crime. Então a gente encerra esse bloco de número 4, referente à aula de número 17. Estamos avançando, temos muito a ver ainda no nosso curso, mas estamos aprofundando muito em relação a todos os temas da parte geral para que você fique afiado e esse curso seja um divisor de águas no seu aprendizado do direito penal. Até a próxima aula.